Olá! Então, hoje nós vamos falar sobre um produto que faz parte do Sami Sabinza Group. Essa empresa que tem 35 anos, mais de 35 anos, foi fundada em 1988. O Sami Sabinza Group tem esse lema que comenta: nossa inovação é a sua resposta. A gente vai trazer isso um pouco para vocês hoje, a partir do produto que se chama Boswellia, nosso extrato de Boswellia serrata, que a gente indica devido ao seu excelente potencial anti-inflamatório, especialmente considerando a saúde articular. Então, quem é a Boswellia, né? Boswellia serrata. Ela é popularmente conhecida como Indian frankincense. Ela é muito utilizada na medicina ayurvédica pelos seus efeitos anti-artrite e possui diversos estudos clínicos que evidenciam esse potencial na redução da inflamação. Também existem estudos que garantem a sua segurança em relação aos AINES, por exemplo, aos anti-inflamatórios não esteroidais de uso crônico. É um ingrediente que não tem excipientes e que apresenta um amplo espectro anti-inflamatório. Ele é obtido a partir da goma resina da árvore da Boswellia serrata. Então, essa goma, ela escorre e é coletada para que então seja feito o extrato. Em livros da Ayurveda, a gente já encontra muitas evidências do uso desse exsudato, da goma resina. Então, aqui a gente demonstra a comprovação etnofarmacológica, especialmente, por exemplo, na osteoartrite, onde já é descrito uma dosagem e uma indicação da utilização desse extrato. Na Índia, esse exudato goma-resina é conhecido popularmente como Salai Gugal e é utilizado em diversos sistemas da medicina ayurvédica para tratamento de condições inflamatórias e até condições inflamatórias tópicas. O Boswellia, que é a nossa marca do extrato de Boswellia serrata, ele é um produto muito consolidado na empresa, sendo que o primeiro livro foi lançado em 1996 e hoje nós já estamos na 4ª edição desse livro. O livro foi editado e de autoria dos pesquisadores Dr. Mohamed Majid e Dr. Kalyanand. Então, algo que a gente sempre comenta, especialmente em produtos como esses. Isso é importante para todos os extratos vegetais de modo geral. Mas para um produto que é obtido a partir da goma resina de uma árvore, a cadeia de suprimentos ela é muito importante. Então, a gente garante nesse produto que tem um longo histórico de fabricação em uma nossa empresa, a qualidade e a padronização. Então, todos os agricultores eles são treinados pelo Sami Sabinza Group para fazer a coleta adequada dessa goma. E o que existe nessa goma, então, para trazer esses efeitos tão especiais desse extrato? Os 4 maiores representantes desses compostos se chamam ácidos boswellicos. O boswellim, ele é padronizado em ácido beta-boswellico, e especialmente no ácido alfa-queta-boswellico, que é popularmente conhecido, né, que todo mundo menciona ele como AKBBA. Aqui a gente tem as estruturas desses ácidos boswellicos, sendo que na grade do Boswellia Super, que é o que nós mais iremos comentar hoje, a gente apresenta um teor de 30% de AKBBA. E por que esses compostos são importantes? Aqui a gente só traz uma comparação de um artigo da literatura, mas que comenta sobre os ácidos boswellicos e os seus derivados como potenciais reguladores em receptores de glicocorticoides. E ele, inclusive, traz a comparação das estruturas moleculares. Se a gente for olhar, por exemplo, a estrutura da dexametasona, a gente observa uma semelhança estrutural muito parecida ao ácido boswellico. A gente deixa a referência aqui, se vocês quiserem buscar o artigo para ter maiores informações. Outro artigo também da literatura comenta sobre essa semelhança estrutural, inclusive faz um estudo de modelagem molecular para mostrar que eles interagem em receptores da mesma maneira do que anti-inflamatórios como o dexametasona.
Isso tudo traz força e evidência para mostrar por como que esse composto age através dos seus mecanismos de ação anti-inflamatória. Bom, quais são os mecanismos, então, envolvidos na inflamação para gerenciar a osteoartrite? Por exemplo, a gente tem a cascata do ácido araquidônico, que é bem conhecida. Para agir como mecanismos anti-inflamatórios, normalmente se busca alvos moleculares, como a via da ciclooxigenase e a via da lipoxigenase. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles agem comumente inibindo a via da COX. Porém, a gente sabe que existe também relatos na literatura que a inibição da via da COX pode levar a mudanças para a produção da via dos leucotrienos, pelas 5-LOX, devido ao aumento da disponibilidade de substrato. Então, isso não necessariamente seria suficiente para inibir toda a inflamação. Já os ácidos boswellicos presentes no boswellim, eles são potentes inibidores da inflamação catalisada pela 5-lipoxigenase, ou seja, eles agem na via da LOX. Para não entrar tanto em detalhes nessa questão, a gente só quer mostrar para vocês que a gente possui todas as evidências e dentro do livro, inclusive do boswellim, existe todo um capítulo que vai tratar sobre todos os mecanismos de ação que já foram evidenciados para os ácidos boswellicos e nos bloqueios das vias inflamatórias. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o bloqueio da via dos leucotrienos, da prostaglandina H2 e da ativação de alguns mediadores para a inibição das interleucinas, que são conhecidas como mediadores inflamatórios. Bom, então, já que a gente falou sobre quem são os componentes que estão nesse extrato, né, e aonde eles atuam, agora a gente vai destrinchar um pouquinho dos estudos clínicos, né, propriamente dito, que é o que a gente gosta de saber. Como eles agem, que efeitos eles têm. Então, o boswellim, ele possui 3 estudos clínicos já publicados, e a gente vai falar de cada um deles. O primeiro estudo, ele avaliou em pacientes do Japão, adultos que possuíam dor no joelho. Foi utilizado, então, a dose de 100 mg de boswellim super durante 8 semanas, e foi observado uma redução no score de dor e uma redução no nível de ácido hialurônico, que está diretamente relacionado à artrite reumatoide. No segundo estudo, foram avaliados em 48 indivíduos com osteoartrite de joelho. Nesse estudo já foi utilizado um protocolo mais longo, de 4 meses. A gente sabe que a osteoartrite é uma condição crônica, onde a gente precisa uma avaliação por um longo período. E a gente observou a evidência também. Já nesse último estudo, que é o estudo mais recente, que é o que a gente vai falar com mais detalhes, o boswellim super, ele foi avaliado em 2 doses, 150 mg e 300 mg. Cada grupo tinha 35 pessoas, e sendo que o estudo total compreendeu 105 participantes recentemente diagnosticados com hipertrofia degenerativa de osteoartrite. As formulações foram administradas 2 vezes ao dia por 90 dias. E, interessantemente, a gente observou efeitos já em 5 dias do tratamento, e a gente vai mostrar para vocês com mais detalhes agora. Na imagem radiológica, é observado que esses indivíduos eles apresentavam estreitamento do espaço articular com osteófitos no joelho dos participantes em todos os grupos durante a triagem. E ambos os grupos tratados apresentaram melhorias consideráveis em 90 dias. Foi observado que o espaço entre os ossos nas articulações do joelho apresentou uma redução de osteófitos de 40% e quase 42% e 44% nos grupos, respectivamente. Então, um efeito bem considerável. Além disso, foram aplicadas escalas que são conhecidas de escalas de dor, uma delas é conhecida como o VAS e a outra é conhecida como o MAC. Na escala VAS, de análise de dor, o boswellim super ele foi eficaz já em 5 dias de tratamento, oferecendo, né, uma redução do VAS em 7% e 14% nos grupos, respectivamente, com apenas 5 dias de tratamento, sendo que esse protocolo foi um protocolo de 3 meses.
E outro resultado muito interessante também é que após 90 dias foi observada a redução para 45% e 60%, respectivamente, para as doses, e o efeito foi mantido por 15 dias após a interrupção do tratamento, que é o que a gente vê no gráfico A, no dia 105. Então, os autores, eles monitoraram os pacientes 15 dias após o tratamento e foi possível observar que a manutenção desse efeito mesmo após a interrupção da administração. Na escala UMAC, foi observada que a pontuação total demonstrou uma melhora de 68% e 73%, respectivamente, em comparação a 22% do placebo. Dentro da escala UMAC, também são avaliadas subescalas, escalas de dor, de rigidez e de dificuldade na atividade física ou inatividade física. E essas subpontuações foram significativamente menores nos dias 30, 60 e 90, enquanto a subpontuação de dor, que é essa amarelinha, foi significativa após 2 meses e 3 meses de tratamento. Então, a gente observou que a rigidez e a dificuldade, a melhora na dificuldade da atividade física já foi evidenciada a partir de 30 dias, enquanto na dor, a partir de 60 e 90 dias. Bom, depois da gente ter falado dos efeitos, né, na osteoartrite, do mecanismo de ação, que já está todo evidenciado também para o Boswellia Super, algo que a gente não deve deixar de falar e que é muito importante também compreendem os aspectos de segurança. Então, a gente está mostrando aqui para vocês que o Boswellia Super, ele tem esse estudo de mutagenicidade, genotoxicidade e estudo subcrônico, que são essenciais para garantir a segurança desse extrato. Então, a gente pode observar que não existe uma toxicidade e nem efeitos preocupantes para esse extrato. Além disso, existem diversos outros estudos publicados com o Boswellia Super, mas a gente trouxe esse aqui também como exemplo de estudo pré-clínico que avaliou esse extrato em relação a um anti-inflamatório muito conhecido, que é o celecoxib. E foram evidenciados efeitos comparáveis, considerando a atividade anti-inflamatória, de mediadores inflamatórios e a ação na matriz extracelular de colágeno, que é algo também, um parâmetro importante na artrite. Então, só para finalizar, tudo que a gente comentou, né? O Boswellia, ele tem essa ação de resolver a inflamação por todos esses mecanismos que a gente já comentou e que estão já evidenciados. E em resumo, né? A osteoartrite, ela é uma doença que envolve inflamação e os ácidos boswellicos, eles agem na via da LOX, que é uma via diferente dos anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo. E quem é responsável por essa ação são esses 4 componentes majoritários que se chamam dos ácidos boswellicos, que são evidenciados aqui nessa figura, e especialmente o AKBBA. Mas a gente ressalta que, em conjunto, esses componentes são responsáveis pela atividade, como toda premissa de um fitoterápico. E aqui a gente trouxe também alguns exemplos de produtos ao redor do mundo para mostrar que esse extrato já está presente nas mais diversas formulações, seja formulações com associação com outros extratos e formulações tanto de uso tópico quanto de uso interno para melhoria de inflamação, de condições articulares. Nas mais diversas também formas farmacêuticas. E para finalizar, então, a gente sempre ressalta a importância de trabalhar a qualidade de um extrato vegetal, a importância de trabalhar muito próximo com quem está lá cultivando as espécies, fazendo a coleta desse material vegetal,
que tudo começa na natureza, tudo começa no campo. Então, nós somos essa empresa muito dedicada a esse trabalho e todo cuidado para fazer uma padronização correta, desde o material vegetal até o extrato padronizado. E é isso, muito obrigada.